semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Salvo pela Graça. Aqui é Sabrina e hoje nós vamos conversar sobre a parábola do semeador e tirar algumas lições dela para a nossa vida. Essa parábola se encontra em Mateus 13 e ela também se repete em Lucas 8 e em Marcos 4, caso você depois queira ler na sua Bíblia. E ela apresenta pra gente 4 tipos de solos diferentes em que uma semente pode germinar. Cada um desses solos tem características específicas que vão contribuir ou interferir para o crescimento dessa semente. Jesus usou essa parábola para fazer uma analogia com a palavra de Deus na nossa vida e essa lição que a gente vai refletir no episódio de hoje. A primeira situação que a parábola apresenta são de sementes que caíram à beira do caminho. Então, são sementes que simplesmente caíram do bolso do semeador, que nem tiveram um solo preparado para elas. E aí ele diz que essas sementes, as aves vieram e a comeram. Então, ela sumiu do solo logo em seguida. Quando Jesus vai explicar essa parábola para as pessoas que o ouviam, ele diz que essas pessoas ouvem a mensagem do reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca o que foi semeado do coração delas para que elas não creiam. Então as aves que vêm e comem a semente é uma forma simbólica de dizer que o maligno vem e arranca a mensagem do coração dessas pessoas. Nessa primeira situação é interessante porque mostra pra gente que existem pessoas que ouvem a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, da salvação, mas que não a entendem. E aí o maligno arranca isso do coração delas para que elas esqueçam essa mensagem com facilidade. A segunda situação que a parábola apresenta são de sementes que caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Então elas logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinha raiz. Quando Jesus explica essa parábola, ele diz que são pessoas que ouvem a palavra, que a recebem com alegria, mas que não têm raiz e permanecem por pouco tempo. Então elas creem por um tempo na palavra, mas desistem nas primeiras provações, tribulações, tentações que encontrarem. E aqui já vale uma reflexão para a nossa vida. Quantas vezes a gente acredita na palavra de Deus quando está tudo bem, mas quando a primeira dificuldade, o primeiro sofrimento aparece, parece que a nossa fé já é super abalada, já fica diferente, a nossa confiança em Cristo muda. Então, a Bíblia nos orienta aqui a afirmarmos a nossa raiz cada vez mais no solo, porque se a nossa fé não estiver firmada na raiz que é Cristo, isso pode ser queimado com o sol. As tribulações da vida podem arrancar a palavra de Deus da nossa vida. A sua fé em Deus deve estar presente tanto em momentos de alegria quanto em momentos de provação, de tribulação, de tentação. E para isso acontecer, você precisa ter raiz. A gente sabe que se uma árvore não tiver uma raiz forte, se uma planta não tiver uma raiz sustentável no solo, qualquer ventinho que bate, ela simplesmente cai, porque ela não tem um sustento. E assim também somos nós. Aqui a Bíblia está falando que nós vamos encontrar tribulações, sofrimento, provações, mas que quando isso acontecer, se você tiver uma raiz forte, a palavra de Deus ainda permanecerá em você. A terceira situação que a parábola apresenta são de sementes que caíram entre espinhos, e aí esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Jesus diz que essas sementes são como pessoas que ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas deste mundo o sufocam. Essa semente, portanto, é infrutífera, não amadurece e não dá fruto, porque foi sufocada por espinhos. E esses espinhos é um elemento simbólico das preocupações desta vida.
Essa parte me lembra muito aquele versículo que Jesus fala para nós não acumularmos riquezas neste mundo. Afinal, nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos do céu. Também me lembra muito aquele versículo de Mateus que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, onde está o foco da sua vida? O foco da sua vida está nas coisas do reino, em buscar o reino de Deus? Ou você passa a maior parte do tempo preocupado com as coisas dessa vida, né? Com as coisas do seu dia a dia, com o trabalho? É claro que a gente se preocupa muito por essas questões, mas quando a gente entende que a nossa vida está no controle de Deus, nós temos que descansar em Cristo, crendo que Ele faz sempre o melhor por nós e que a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Nós vemos isso diretamente na palavra de Deus, é Ele quem diz isso pra gente, que nós podemos descansar. Venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Ele fala isso pra gente. E quando a gente está preocupado com essas questões da vida, isso soa mesmo como um espinho, porque tudo isso sufoca essas promessas de Deus em nossa vida. E é por isso que a semente nesse campo não germina. Porque como é que ela vai germinar se a todo momento, na mente dela, as palavras de Cristo são silenciadas por pensamentos ansiosos e preocupados? E por último, a palavra diz sobre sementes que caíram em boa terra, e aí deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Jesus diz que essas sementes são como pessoas que ouvem a palavra e a entendem. E fazendo uma comparação com as outras sementes, eu imagino que nessa boa terra a semente cria raiz diferente daquela que cresceu em terreno pedregoso, que nessa boa terra as preocupações e as riquezas da vida não a sufocam como aquela que tinha crescido no meio dos espinhos, que nessa boa terra essa semente dá fruto diferente também das outras. Nessa boa terra a pessoa entende a palavra diferente da semente que caiu na beira do caminho. Então, para que a semente, para que a palavra de Cristo esteja em nossa vida, nós precisamos cuidar dessa terra. A semente só consegue crescer, germinar, dar frutos quando o solo é bem cuidado, quando o solo é arado, regado. E esse solo, nessa parábola, representa o nosso coração. O semeador representa a Cristo, a semente é o Evangelho, a palavra de Deus, e o solo somos nós, é o nosso coração. E a gente percebe por essa parábola que o Evangelho chegará a diferentes solos, a diferentes corações. Mas não significa que todos eles darão uma boa colheita. Então pode ser que você tenha passado a vida inteira na igreja e que o solo do seu coração ainda seja como um caminho pedregoso, por exemplo, onde você recebe a palavra com alegria, mas você não tem a raiz firme. Então você crê por um tempo, mas na primeira dificuldade você já se desestabiliza, duvida das promessas de Deus. Então a gente tem que avaliar na nossa vida como é que está esse solo. Será que nós estamos sendo como as sementes que caíram à beira do caminho, que não entendem a mensagem? Será que nós estamos com raízes ou somos como as sementes que caíram em terreno pedregoso, que até recebem com alegria, mas logo se desestabiliza? Será que as preocupações dessa vida estão sufocando essa mensagem no nosso coração? Ou será que nós somos boa terra? Esse é o nosso objetivo, Cuidar do nosso solo, cuidar da nossa alma, do nosso coração, para que seja uma boa terra, para que essa semente cresça, frutifique e se multiplique 100, 30, 60 vezes mais. A reflexão a partir dessa parábola para a nossa vida é que a gente possa olhar para o nosso coração e orar a Deus para que Ele transforme o nosso solo. Afinal, nós não somos capazes de cuidar desse solo sozinhos. A gente viu no outro episódio, que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então só quem pode transformar esse solo do nosso coração é Cristo. E se você se identificou com algum dos outros solos que não seja o da boa colheita, ore para que o Espírito Santo transforme o seu solo dia após dia. E lembre-se que essa transformação não acontece do dia para a noite ou somente naqueles dias que você vai em um congresso, vai em um super evento e sente a presença de Deus. Deus te molda cotidianamente.
dia após dia, desde o seu dia mais comum até o seu dia mais extraordinário. Em todos os dias, Deus está moldando o nosso coração e Ele pode preparar a terra do seu coração se você permitir. E não importa como a terra do seu coração está hoje, às vezes sua terra está super seca, você olha para o seu coração e fala, meu Deus, mas essa terra aqui vai ser difícil de consertar o estrago. Mas confie que Deus pode fazer isso. E Ele pode fazer isso de uma maneira tão linda que sua vida vai se transformar e você nunca mais será o mesmo. Para finalizar, eu queria fazer uma breve oração com você sobre esse assunto. Então, se você se sentir confortável, feche seus olhos agora e vamos orar sobre isso. Pai, nós apresentamos a Ti o nosso coração, sabendo que muitas vezes ele é como aquele terreno pedregoso, ele é como a semente que caiu entre espinhos, ou como aquela que caiu na beira do caminho. Mas nós acreditamos que o Senhor é capaz de transformar qualquer um desses solos em boa terra. E é por isso que nós nos entregamos a Ti, Pai. Nós estamos disponíveis a ser transformados por Ti e apresentamos nosso coração a Ti para que essa transformação seja feita dia após dia, desde os mínimos detalhes até os eventos mais extraordinários. Nós cremos que o Senhor transforma o nosso solo e é isso que nós pedimos nesse dia e Te agradecemos crendo que não somos capazes de fazer isso sozinhos, mas que o Senhor é capaz de transformar qualquer solo, qualquer tipo de terreno em boa terra. Que a sua obra se complete em nossa vida e que nós possamos glorificar o Teu nome, Pai, através deste solo fértil. É o que oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Eu espero que você tenha gostado, que essa mensagem faça sentido ao seu coração. E se você gostou, compartilhe em suas redes sociais para que isso chegue a mais pessoas, combinado? Se for compartilhar no Instagram, me marca nos stories e @Bíblia da Sabrina. Eu vou adorar ver vocês ouvindo o podcast. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Salva pela Graça.